Olá, Antônio. Hoje eu sei que nós vamos continuar conversando sobre as orientações práticas deixadas pelo padre Antônio Sepe aos novos padres jesuítas. Mas eu sei também que por conta do tempo, né, a gente escolheu falar sobre algumas coisas só, não é? Que tal a gente começar sobre a produção de telhas? Olá, professora Matilde. Sepp era ao mesmo tempo um homem muito estudioso e também curioso. Ele orientava para que as telhas ficassem resistentes e não quebrassem no forno. Seu barro deveria ser bem amassado como pão. Para isso, ele devia ser pisado no barreiro por vacas ou bois mansos por pelo menos 3 dias consecutivos, de manhã e à tarde. Esse barro era transportado para o povoado com o uso de carretas menores, as carretilhas. As telhas eram moldadas e antes de serem carregadas aos fornos, deveriam ser bem secas. No forno, elas deveriam ser aquecidas durante 3 dias e noites, primeiro com fogo brando, depois com galhadas e por fim com lenha para terminar de queimar. As telhas que ficassem nas laterais do forno, dependendo do vento, às vezes não queimariam bem e por isso deveriam ser colocadas depois na parte central do forno. E assim seriam produzidas telhas de boa qualidade. Sei. Mas assim, em relação às plantações, que tipo de orientações ele registrou? Bom, aí as orientações foram várias para que elas produzissem melhor. A primeira é que todas deveriam ser aradas pelo menos 5 vezes. Sepp orientava os novos jesuítas a dizerem aos indígenas que era por isso que Deus lhes deu 5 dedos, para ararem 5 vezes, já que seus arados eram simples e em vez de revolverem bem a terra, apenas a arranhavam. Os trigais, por sua vez, se fossem plantados em terra virgem ou nova, deveriam ser arados 10 vezes para revolver bem o solo. O mesmo valia para os algodoais plantados no campo, que também deveriam ser plantados em terra virgem, pois mesmo que ela estivesse em repouso há muitos anos, não cresceriam ali a contento. Isso não se aplicava, porém, às bordas das matas, mesmo que antigas, onde a terra era fértil e boa para plantá-los. As plantas do algodão deveriam ser dispostas em fileiras, com pelo menos 1,5 vara de distância, em cruz, isso é, com ângulo de 90 graus, para que, depois de crescidas, pudessem ser aradas e cruzadas. Lembrando que a vara media em torno de 84 centímetros. Já com relação ao milho, Sepp orientava que os indígenas o plantassem em suas chácaras, uma parte em julho, outra em agosto e outra em setembro, a fim de que fizessem 3 colheitas e tivessem sempre grãos novos, sem caruncho, para semear e consumir. O ideal é que o milho fosse plantado em terras de toco, mas quando elas não existissem ou já estivessem muito enfraquecidas para o plantio, devia-se usar as pampas, os campos, ou as encostas próximas às matas, arando-as 6 vezes ou mais e capinando-as depois. Cuidado especial era necessário para fazer o tabaco produzir. Ele não seria plantado com as mãos, mas seus ramos deveriam ser colocados sobre uns pequenos paus
para que o vento espalhasse suas sementes em setembro. O transplante do tabaco deveria acontecer quando as plantas tivessem 1 palmo de altura, sempre após uma chuva. Transplantadas deviam ser colhidas as primeiras folhas grandes e cortadas as plantas dos pés para que produzissem mais folhas até que a planta fosse destruída pelo frio. Olha, a gente sabe que é muito difícil fazer mudas de erva mate. O que o CEP orientava em relação a isso? Prof. Tilde, o padre Sepp utilizava uma técnica interessante para fazer mudas de erva mate, sem o uso de sementes. Seu conselho é que as plantas que seriam transplantadas deveriam ser torcidas 1 ano antes, como os sarmentos da videira, e enterrados. Caso contrário, não criariam raízes, isto é, ele fazia mudas com galhos de plantas já um tanto crescidas. Assim, 2 meses antes do transplante, os galhos deveriam ser cortados da árvore mãe e novamente cobertos com terra após uma chuva. O transplante deveria ser feito após as chuvas de junho, julho ou agosto. As plantas deveriam ter 4 varas de distância umas das outras. Os buracos deveriam ter 1 vara de profundidade e 1 vara de largura. Ao transplantar, cada planta deveria ser retirada com a terra que grudava nas raízes, com cuidado, e colocada em uma bolsa de couro para ser levada ao local definitivo. E ao colocá-las nos buracos, estas deveriam ser bem pisoteadas ao redor. Os buracos não podiam ser totalmente preenchidos com terra, deixando-se pelo menos 1 palmo vazio para coletar a água e proteger a planta do sol forte. A erva mate seria colhida em dezembro, quando os brotos estariam maduros. Antônio, a gente poderia conversar sobre o meio de transporte de cargas mais comum nos povoados, aquelas pequenas carretas? Sem carretilhas, nada se faz nos povoados, escreveu Sepp. Registrou ele que, para essas carretilhas, não era necessário que as rodas fossem altas e grandes, mas sim grossas, para que durassem mais. As rodas poderiam ser feitas com qualquer madeira encontrada nas margens das matas e do rio Uruguai, onde havia árvores muito grossas. Na mata, os indígenas as cortariam e, meio acabadas, deveriam trazê-las à casa do padre para que ele as visse. Após, era só furá-las com o uso do machado no lugar de verrumas ou brocas, inserindo no seu centro um eixo resistente e colocando sobre ele o compartimento de carga. Aliás, pelo seu registro, parece que o padre Sepp revolucionou a forma de carrear madeiras grandes para o povoado, usando rodas para isso. Escreveu ele que em todos os povoados onde havia trabalhado eram utilizados bois para arrastá-las inteiras. Para facilitar a tarefa, ele orientava que os indígenas, no próprio local onde a cortavam, deviam apará-las com o machado, removendo os galhos e a casca. Depois de aparadas na mata, deveriam levá-las para fora, até o campo, arrastando-as ou carregando-as nos ombros para ganhar tempo e não precisar abrir grandes clareiras para que os bois chegassem até elas. Dizia que os troncos trazidos ao povoado não deveriam ser arrastados, mas colocados sobre um eixo forte com 2 rodas, poupando-se os bois, pois, em vez de 4 juntas, bastariam 2.
ou em vez de 8 bastariam 4. Ainda sobre os bois, ele escreveu que os touros se amansariam mais rápido que os novilhos castrados. Por isso deveriam ser castrados apenas quando já estivessem bem domados. Bom, existem outras receitas do padre, como fazer bons pães no inverno ou como conservar melancias de um ano para o outro. Mas isso vocês poderão ler nas fontes históricas. Mas interessante! O padre Antônio Sepp deixou um acervo muito interessante para a pesquisa, não é mesmo, Antônio? Até o próximo episódio. Água de EVT. Obrigado.